Então olha aí a telinha, na telinha aí. No esquema abaixo, um elétron saltando da camada K para a camada L deve. Então repetindo, no esquema abaixo, um elétron saltando da camada K para a camada L deve. Então está aqui o núcleo do elétron, ok? Tá certo? Está aqui o núcleo. Você pode observar aí que existe a camada K, existe a camada L, ok? A camada K e a camada L. E ele diz que aqui seria o elétron E1 e o elétron E2. E ele pergunta exatamente isso. O que ocorre, está aqui, ó, para passar da camada K para L. Ó. No esquema abaixo, um elétron saltando da camada K para a camada L. Então, o elétron está aqui, ó, na camada K, e ele vai saltar para a camada L, tá certo? Então, se o elétron saltar, o elétron está aqui, ó. Se o elétron saltar da camada K para a camada L, aí ele pergunta, ele absorve uma energia E1, ele absorve uma energia E2, ele absorve uma energia E1 mais E2, ele absorve uma energia E2 menos E1. Então, vamos voltar lá para a figura, ó. Tá aí o elétron, tá certo? O elétron está aqui na camada K, ó, eu estou desenhando aqui o elétrozinho, e ele vai sair da camada K e pulou para a camada L, ok? Aí ele pergunta, para o elétron saltar da camada K para a camada L, ele tem que ganhar, perder energia, o que é que ocorre? Então essa questão sempre é bem trabalhada no vestibular e vamos tentar entender essa questão aqui que está mais simples, mas com essa questão mais simples você tem condição de fazer as questões que possam aparecer no vestibular. Então vem para cá, vestibulando. Vamos falar aqui um pouco sobre o que seria valsa quântica. Vamos supor uma lâmpada incandescente, só para a gente entender. A lâmpada, ela está lá, quando você aperta o interruptor, chega na lâmpada energia elétrica. Aquela energia elétrica, ela faz exatamente com que os elétrons lá do filamento da lâmpada, ele ganha energia, que é a energia elétrica. Se ele ganha energia, ele pula para uma camada mais externa. Só que o elétron, quando ele pula para a camada mais externa, ele sai da sua camada de origem. E Bohr explicou a vocês que o elétron gosta de ficar na sua camada de origem, porque ali ele está numa região especial, tá certo? Que nós falamos, tá? Que é um nível de energia, uma camada. Agora, se esse elétron que está na camada ganhar energia, e essa energia que ele ganhou coincida com a energia de uma outra camada, qualquer outra camada mais na frente, é K, L, M, N, O, P, Q, qualquer outra camada, então ele pula. Só que quando o elétron ganha energia, ele sai da sua camada de origem e vai para uma camada mais afastada, tá certo? Quando ele está numa camada mais afastada, a gente diz que o elétron está numa situação ativado, ou numa situação excitado, tá certo? Então, o elétron está aqui na sua camada de origem, na lâmpada incandescente, ele ganhou energia elétrica, pulou para uma camada mais distante. Só que quando ele pula para a camada mais distante, ele não se conforma em ficar naquela camada mais distante. Ele quer retornar para a sua camada de origem. Ora, mas pelo princípio da conservação de energia, se um elétron estar na sua camada de origem, ganhou energia e pulou para uma camada mais distante, e ele não se conforma e quer voltar, o que é que esse elétron vai ter que fazer? Pelo princípio da conservação de energia, se ele ganhou, ele vai ter que devolver essa energia ganha anteriormente. Então, é isso que o elétron faz. Ele chega na camada mais distante e volta. Quando ele volta, ele manda essa energia que ele tinha ganho anteriormente, ele manda essa energia em forma de uma onda eletromagnética, porque uma carga em movimento ele gera uma onda eletromagnética, e essa onda eletromagnética leva energia. Então ele retorna e manda essa onda eletromagnética, tá certo? Em forma, numa frequência tal que a gente consegue ver essa onda, que é a luz visível. Então lá no filamento da lâmpada incandescente, quando a gente liga o interruptor, o elétron ganha energia, pula para a camada mais distante, tá certo? Mas ele retorna. Quando ele retorna, ele emite a luz e chega aos nossos olhos. Aí ele chega lá de volta, como tem energia elétrica, ele pula de novo. Aí volta para a sua camada de origem, devolve aquela energia. É o que a gente chama a valsa quântica, tá? Então o que é que acontece? O que é que você tem que saber? O elétron está na sua camada. Se ele pular para uma camada mais afastada, mais distante, é porque ele ganhou energia. Então ele tem que ganhar energia. Então vamos voltar para a questão.
Olha aí na telinha. No esquema abaixo, um elétron saltando da camada K para a camada L deve, então, da camada K para a camada L, então ele deve o quê? Para o elétron sair da sua camada de origem, pular para uma camada mais afastada, ele tem o quê? Que ganhar energia. Então, resposta, ele tem que absorver uma energia. E qual é o valor dessa energia? Essa energia é letra D, ó. Ele tem que absorver uma energia que corresponde exatamente à energia E2 menos E1, ó. Voltando à camada passada, tá aqui é 1, tá certo? Tá aqui é 2. Então, ele tem que ganhar uma energia. Para ele sair de E1 para E2, ou seja, para ele sair da camada K para a camada L, ele tem que ganhar energia. Lembre-se sempre disso, vestibulando. Um elétron que está na camada mais interna, para ir para uma camada mais externa, ele tem que ganhar energia, tá certo? Vou até botar aqui para você memorizar e não esquecer disso no vestibular. Então, para ele passar de uma camada interna para uma camada mais externa, ele tem que ganhar energia. Então, para ele ganhar energia, tá certo? Mas essa energia tem que ser exatamente a diferença de energia, ou seja, E2 menos E1. Então, resposta, letra D. Ele tem que ganhar energia, absorver energia, e essa energia tem que ser E2 menos E1. Ok, vestibulando? Então, vamos para a próxima questão. Ainda é com relação à mesma questão. Então, vamos olhar aí na telinha. Com relação ao teste anterior, quando o elétron retorna de L para K, ele deve, aí vem, ó que absurdo a letra A, perder a massa. Não existe. A massa do elétron vai ser a mesma onde ele estiver, tá certo? É como você ir daqui para a Lua ou para Marte, a sua massa vai ser a mesma. Os seus 70 quilos vai ser mesmo os 70 quilos, não muda. O que vai mudar lá é o peso, porque na Terra a gente tem a Terra é maior que a Lua, então ela lhe atrai com uma força maior, com um peso maior do que a Lua. Mas a massa é sempre a mesma, então essa aí ninguém nem marcaria. Então, como ele pediu aí nessa questão aqui, nessa questão número 2, né, ele pediu o que é que acontece se o elétron sair, voltar, retornar. Ora, como é que se diz? Se para sair da camada mais externa para a externa ele ganhou energia, para ele voltar ele tem o quê, hein? Que devolver essa energia. E ele devolve em forma de uma onda que pode ser a luz visível, ok? Então, resposta vai ser o quê? Com relação ao teste anterior, quando o elétron retorna de L para K, ele deve devolver energia e no mesmo valor. A energia é 2 menos E1, pela conservação da energia. Se para ele ir, ele ganhou E2 menos E1, pelo princípio da conservação de energia, para ele voltar tem que ser E2 menos E1, ok?